O meu nome é Kátia Miranda, eu sou nutricionista clínica e funcional e esta semana eu trago-vos aqui uma dúvida de uma amiga que teve um desafio de saúde a semana passada, foi internada, não sei muitos pormenores, mas a questão dela foi: Kátia, o que posso comer quando estou a tomar antibióticos? Antes de responder a esta questão, eu gostava que eu colocasse aqui um gosto e partilhasse os meus vídeos para que mais pessoas possam ter acesso a informação que pode ser útil e fazer a diferença a alguém. Espero que também goste dos meus vídeos e continue. Pode comentar e pode também deixar as suas questões para eu responder numa destas semanas. Fico muito grata por estar aqui. Então, esta minha amiga, sem saber a história clínica detalhada do o que é que aconteceu, qual foi o percurso, qual foi o gatilho, se foi viral, bacteriano, se foi uma intolerância alimentar ou uma alergia, se foi gastrointestinal, se foi alguma infecção. Portanto, sem perceber a história clínica, é-me difícil aconselhar algum alimento específico ou mesmo suplemento que possa ajudá-la neste desafio. No entanto, de forma geral, todos os problemas de saúde têm uma origem comum, que é a inflamação. A inflamação digamos que é um estado natural do nosso organismo de defesa, quando é uma inflamação, por exemplo, que eu cortei-me e o meu corpo reage, não é? Há aqui um processo inflamatório, mas rapidamente é uma inflamação dita aguda, rapidamente ele reage para resolver aquele problema. Quando é uma inflamação crónica, ou seja, que é recorrente ou acontece diariamente, aí pode espoletar uma doença mais tarde. E aqui falo, por exemplo, de uma doença autoimune, de um diabetes, até o cancro, quando é uma situação crónica a longo prazo que não foi detectada e foi agravando, até que aconteceu um problema maior. Então, isto falo de inflamação porque, de forma geral, há alimentos realmente que inflamam e causam doença e outros que são anti-inflamatórios e promovem a regeneração e a saúde, não é? Promovem a nossa saúde. Portanto, neste caso, sem saber em concreto o que é que se passou e o que é que está a passar, mesmo tomando ou não antibióticos, seria evitar alimentos inflamatórios. E falo inflamatórios quais são? Alguns de vocês já devem estar a pensar alguns, não é? Fritos, óleos. Sim, óleos vegetais são contraindicados. Porquê? Óleos vegetais são ricos em ômega 6, que quando há um consumo exagerado em proporção ao ômega 3, que é muito pouco o nosso consumo de ômega 3 semanal, que deveria ser 4 vezes por semana, peixe gordo rico em ômega 3, e falo peixe selvagem, e a verdade é que o consumo hoje é muito baixo de ômega 3 e há mais consumo de ômega 6, então há um processo mais inflamatório. A ômega 6 encontramos muito nas sementes, que é uma fonte boa de ômega 6, mas quando estou a falar de óleos vegetais inflamatórios, estou a falar daqueles óleos de fritura, as margarinas, os cremes vegetais que se consomem para barrar o pão. Isso é inflamatório. Isso é feito por um óleo vegetal, mas que foi passado por uma hidrogenação na indústria, ou seja, a nível bioquímico houve ali uma alteração da molécula para que aquilo ficasse um creme vegetal e virasse uma gordura maniável. Então, Kátia, mas um creme vegetal não é melhor para a gordura do que manteiga? Não. Isto porquê? Porque a manteiga rança, a manteiga o nosso corpo reconhece. Claro que não se deve consumir em excesso, mas é melhor manteiga pura do que estes óleos vegetais e cremes vegetais, porque sim, estas gorduras trans ou hidrogenadas pela indústria, além de durar muito tempo no supermercado, também pode durar nas suas artérias e é realmente tóxico, inflamatório, são cancerígenas, portanto devem ser evitadas. E ao longo do tempo, consumir este tipo de alimentos, claro que pode levar a uma doença, não é? Depois temos alimentos processados, salsichas de lata, charcutaria, que são feitos com aditivos, conservantes. Tudo isso são prejudiciais e são inflamatórios. Estamos a falar de fiambres, de mortandelas, tudo isso é inflamatório. Depois devemos ter também cuidado com o álcool, não é? Porque o álcool em excesso, mas o consumo de vinho não é saudável? Vinho tinto, sim, o consumo moderado de vinho tinto é saudável em certos casos, em alguns casos não é mesmo recomendável,
Mas atenção, moderado, não é já que faz bem vou beber, consumir frequentemente e de uma quantidade mais elevada. Isso também pode ser, o álcool também pode inflamar se for consumido em excesso. Depois temos mais alimentos inflamatórios, um deles que é bem conhecido é o açúcar. O açúcar, além de ser um alimento bastante ácido, é bastante inflamatório. Não falo do açúcar que é consumido ocasionalmente, falo do açúcar que é consumido diariamente e assim provoca uma inflamação crónica, lá está, vamos inflamando ao longo do tempo. E depois temos os cereais refinados, aquele pão branco, isso tudo, esses alimentos são inflamatórios, devem ser evitados da nossa... E hoje em dia há um consumo muito grande deste tipo de cereais refinados, do trigo, geneticamente modificado, e este cereal, realmente o trigo principalmente, entre todos os outros, é o verdadeiro, digamos, cereal killer, que anda de consumo livre e que todos consumimos quase, se formos a ver, desde o pequeno almoço à noite, quem é que não consome trigo? Então ele pode ser um alimento muito inflamatório, nós sabemos que ele está geneticamente modificado e tem muitos antinutrientes, portanto há outras fontes benéficas para substituir este cereal. E depois temos as intolerâncias e alergias alimentares, que se é intolerante nos alimentos muito frequentes é o leite e os derivados, não é? Nomeadamente a lactose, não é? Intolerância à lactose ou mesmo a intolerância ao glúten. Se uma pessoa tem intolerância a este tipo de alimentos, atenção, eu falo aqui nos mais comuns, mas pode ter outra intolerância, até pode ser intolerante a um alimento que é saudável, tá? É importante perceber isto, porque eu estou a falar em casos gerais. Cada caso é um caso e no seu caso concreto pode ser intolerante a um determinado alimento que eu não falo aqui, e esse alimento que é intolerante, se for consumido diariamente, imaginem uma pessoa intolerante ao leite, que bebe leite todos os dias, mas eu sinto-me bem, mas está ali a causar um sintoma, inchaço abdominal, flatulência, mas vivo bem com isto, já é normal. Normal porque aceitou aquela condição, mas acontece que está a inflamar gradualmente e um dia mais tarde essa inflamação torna-se crónica e crónica vira doença e aí vêm os problemas. Então, e o que é que eu posso fazer como anti-inflamatório? Portanto, antes de passar aos alimentos anti-inflamatórios, queria-vos só dizer que podem ver um vídeo que eu passei a semana passada, que fala também de outros fatores de estilo de vida que são importantes, que também podem gerar inflamação crónica, que não são diretamente alimentares, como stress crónico, falta de um sono reparador, falta de exercício físico. Também aqui podem ter, além da contaminação também externa de muito uso de telemóveis, a nível de redes também Wi-Fi, e outras contaminações que temos também dos alimentos, às vezes pesticidas, isto tudo podem também criar alguma inflamação crónica. Então o que é que vocês podem consumir para evitar, e aqui também para a minha amiga, o que é que pode consumir para proteger-se, não é? E até dos efeitos dos antibióticos que realmente acabam com a nossa microflora boa e benéfica do nosso intestino. Já começando por aqui, alimentos ricos em probióticos são importantes, kefir, temos kombucha, temos chucrute, temos vários tipos de alimentos probióticos. Também alimentos ricos em prebióticos, e aqui falo de fibras. Temos a biomassa banana verde excelente, que tem uma fonte prebiótica muito interessante. Temos outras mucilagens que se podem fazer com sementes de chia e de linhaça moída, por exemplo, com água. Temos o psyllium, também é uma boa fonte de fibra solúvel. Depois temos alimentos ricos em vitaminas e minerais, portanto, muitos legumes e frutas, super importante consumir legumes e frutas. A Organização Mundial de Saúde recomenda 400 gramas destes alimentos diárias, portanto são excelentes, e há realmente uma falta, não basta só tirar os alimentos inflamatórios, temos que repor os anti-inflamatórios, está bem? E criar aqui um sistema de defesa. Muitas frutas e legumes e também alguns que nós chamamos de alimentos funcionais, são alimentos que têm nutrientes que ajudam
a potenciar este efeito antioxidante e anti-inflamatório. Temos, por exemplo, o gingerol no gengibre, temos a quercetina, a licina no alho e na cebola, temos os frutos vermelhos com cianinas, temos aqui vários antioxidantes e fitoquímicos presentes também nos alimentos que eu estou aqui a descrever. Temos o chá verde, se não tiver a tensão alta e não for intolerante, poderá consumir 2, 3 chávenas por dia, que tem muitos efeitos anti-inflamatórios também. Temos o nosso rico azeite, que é uma excelente gordura, ao contrário das outras, é rico em ômega 9 e tem um efeito anti-inflamatório, anticancerígeno. Tem vários estudos com feitos com azeite, que é muito interessante nossa boa gordura. Temos as crucíferas, que são as couves, os brócolos, a couve-flor, que são ricos em alimentos, em nutrientes benéficos que ajudam, como também compostos anticancerígenos, como o 3-indolcarbinol. Temos vários fitoquímicos, muitos nestas crucíferas, nestes legumes verdes, por além do cálcio, que também é muito rico, são muito ricas. Temos o cacau também, o cacau é um excelente alimento, portanto, como vê, e temos as ervas aromáticas, os coentros, os orégãos também são umas especiarias quelantes de alguns metais. Portanto, temos aqui uma série de nutrientes que podemos complementar na nossa dieta e enriquecer durante estas fases de internamentos ou mesmo no dia a dia. Deve-se fazer, não é preciso chegar ao ponto de internamento. Portanto, estes são alimentos que são benéficos para ter em casa todos os dias, um deles ou 2 ou 3. Portanto, esta informação espero ser muito útil para si e que aproveite e que tire aí uma listazinha daqueles alimentos que deve ter em casa, que são estes anti-inflamatórios, e aqueles que não deve ter, não coloque na lista quando for ao supermercado, isso é super importante. Só antes de terminar, gostava de dizer que, não falando de suplementos, mas sim, os probióticos são importantes também, como eu falei aqui, numa fonte alimentar, mas se sentir que há necessidade